Olá, pessoal! Começamos mais um episódio do Fala Cleiton. Vamos iniciar com os agradecimentos aos nossos patrocinadores. Ecofiber, tudo para isolamento acústicos. Forrotec, sistemas construtivos. Grate Publicidade. Gypsum Drywall. Perfilar Drywall. Helva Plaque. Elétrica Zata. Hoje a gente tem um grande amigo, um convidado especial. Eu já conheço ele há muito tempo. André Ricardo de Melo. Ele é professor técnico de segurança. Tudo bem, tudo bem, André? Tudo bem, Cleiton. Prazer em estar aqui, né? Pode me chamar Ricardo também, que muita gente me conhece por Ricardo também. Ou André Melo, né? Então a gente tem aí vários codinomes, né? Então ou é o André do sindicato, tem assim vários termos, né, que o pessoal nos chama, né? Nos chama, mas estamos aí, podemos aí, estamos agradecidos aí pelo convite e viemos conversar um pouco aí com você. O André, pessoal, é aquele cara que quando o carro dele tá fazendo a esquina da obra, todo mundo sai correndo, bota capacete, bota protetor, sapatão, é isso, né, André? Mais ou menos isso. Eu sempre falo que surge uma fauna na obra, porque é sempre um assobio diferente, é um canto de um pássaro novo, e o pessoal, agora tá chegando o André agora, o que vão fazer? Agora vão botar tudo certo. Mas é bem interessante porque é a preocupação de estar correto, né? Eles acham que a gente vai lá para cobrar, mas a gente vai também para orientá-los, né? A gente vai fazer uma orientação da importância da segurança no dia a dia deles, né? Sem brincadeiras agora, o André é um excelente profissional. Eu já trabalho com ele há 16 anos que ele está no mercado, eu já trabalho com ele. Graças a Deus a gente sempre procurou fazer as coisas corretas, com a orientação dele. André, eu falei aqui 16 anos que eu te conheço, 16 anos de experiência. Conta um pouquinho da tua história, como que tu começou, o que aconteceu para te chegar, aonde tu chegou. Então, tudo começa lá no Rio Grande do Sul, né? A gente nascemos lá no Rio Grande do Sul e com o tempo não tinha oportunidade lá, a gente acabou vindo para Santa Catarina, vim parar em Tijucas, num projeto da Cerâmica Porto Belo, né? E depois de participar desse projeto, a gente partiu para outra área, onde a gente teve a formação na área de construção civil, voltada ao revestimento cerâmico. Com o tempo, a gente viu que segurança fazia parte, a gente gostava de participar, sempre envolvido com a CIPA, né, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a questão legal, e aí a gente resolveu partir para a segurança do trabalho, né? Nessa formação de segurança, como eu já participava e trabalhei em canteiros de obra, isso ajudou bastante para a minha experiência em poder falar de segurança do trabalho para o setor da construção. Porque com a experiência de saber de tudo que você pode fazer de errado ou fazer aí o que é certo, você consegue desenvolver um trabalho um pouco diferenciado, porque você vem com a experiência do canteiro e de como ser trabalhador da obra, né, ou fazer prestação de serviço na construção civil, sem segurança e depois que você tem o conhecimento da segurança. E aí você consegue captar junto ao trabalhador que aquilo que ele faz tem como fazer seguro, né? Aí com o tempo a gente acabou vindo a Blumenau, chegou aqui em Blumenau em 2000 e final de 2004, 2005, ali início de 2005, e com isso a gente começou a trabalhar, né? E logo depois a gente teve a oportunidade de ser contratado pelo Seconsp Blumenau, que é o braço social do Sinduscon, para trabalhar na área de segurança dentro das obras das nossas consultoras aqui da região. Além disso, antes disso, a gente já estava presente junto ao Senai, né, como docente na área de construção civil e depois construção civil, né. E hoje, né, a gente estuda, né, hoje a gente também leciona na faculdade Senai, né, na Unisenai, nos cursos de engenharia mecânica e automação industrial. Tu estava me contando, hoje são 16 anos de Seconsp e 16 anos de Senai, é isso? Isso, na unidade de Blumenau, 16 anos, partindo e de sistema Fiesc, 18 anos, né, na área de lecionar. Legal. E deixa eu te perguntar, André,
Como que anda essa questão de segurança aqui em Blumenau? O pessoal tem atendido, está funcionando, a gente está tendo muito acidente de trabalho, como é que está isso aqui na região? Então, o que a gente percebe? Acidente de trabalho pode ser até uma martelada no dedo. Não é considerado um acidente de trabalho. O que a gente percebe que a gente teve uma diminuição, mas também, ao mesmo tempo que a gente tem, às vezes, a diminuição, nós temos, às vezes, aquele relaxamento da pessoa. O que é o relaxamento da pessoa? Não, isso não vai acontecer comigo, isso aconteceu com fulano, né? Mas os índices são muito baixos, se a gente analisar pela formalidade. Aquelas empresas formais, a gente pode ver que o índice é baixo de acidente, né? A gente tem também a questão das informalidades, que é onde a gente tem um pouco maior o índice, só que não são registrados. Mas dentro da indústria formal, o nosso número de acidentes ele está num nível baixo, se a gente considerar, né? Mas poderia ainda ser menor. Nós já tivemos um período que ele foi bem maior, mas com o tempo e com toda a questão de treinamento, né, que a gente tem feito com os trabalhadores, né? Sempre para ele poder adentrar o canteiro de obra, ele tem que passar por treinamento de segurança, tem que ter toda a integração dentro da empresa para saber como se portar dentro da empresa, como fazer a sua segurança, como se comportar dentro. A gente tem um número até bem razoavelmente baixo na nossa região aqui, né, Blumenau região. Então a gente pode dizer que Blumenau hoje cuida bem da segurança do trabalho hoje. Isso. As consultoras que a gente atendemos, a gente tem, né, esse know-how aí, que com certeza elas cuidam, né? André, explica um pouco para as pessoas entenderem como que funciona o Seconce nas empresas, como que elas chegam até o Seconce, como é que funciona isso, André? Então, o Seconce, ele é o braço social do Sinduscom, então a empresa ela pode se associar ao Seconce, né? Então ela tem essa opção, ela procura o Seconce. Nossas consultoras, as grandes consultoras, todas elas são, bem dizer, associadas ao Sinduscom e ao Seconce e acabam levando seus prestadores de serviço. Aonde o Seconce oferece, né, toda a parte de segurança do trabalho, né, seus laudos, programas, treinamentos, além da assistência médica, né, e também assistência odontológica, né. Então, o trabalhador ele acaba tendo mais uma opção, né, para cuidar da sua saúde, tanto, né, a saúde normal quanto a sua saúde bucal, né, que a gente tem ao dentista. E participar dos treinamentos, né. Então, a gente tem uma estrutura onde a gente tem uma sala de capacitação, né, toda climatizada, onde o trabalhador, se a gente tira o trabalhador do canteiro de obra e coloca ele dentro de uma sala, onde ele vai se sentir, né, reconhecido e tal, com todo um conforto para receber esse treinamento. Então é legal, né, André? Porque a empresa ela se beneficia com todo o atendimento que você considera com segurança de trabalho, cursos, e o trabalhador tem como benefício a parte odontológica, a parte médica, né? Isso, mas o trabalhador, né? O trabalhador, né? É isso. E também, né, dentro disso, temos a parceria que o Sinduscom, junto com o Seconce, lá no Senai, eles construíram a Escola da Construção, né? Fizeram um bloco exclusivo para a construção civil, né? Isso foi em 2010 que a gente teve essa inauguração, aonde também visa a educação do trabalhador, né? Nós temos parceria com o SESI para o EJA, né? Para a educação de jovens e adultos, então tem todo um programa, então, o Seconce, Sinduscom, junto com o SESI para o EJA, né? Para que o trabalhador tenha a possibilidade de estudar, ter um crescimento, né? Isso para o trabalhador é sem custo, é gratuito? Existe algum custo? Como que funciona? Isso, nós temos o EJA, eu acho que é gratuito. Em alguns cursos, eu acho que tem algum convênio lá que possa ter um desconto. Quando há algum custo, mesmo assim, é muito menor do que se pratica no mercado, é isso, né? Isso, né? Deve ter algum convênio lá que tenha um diferencial de valores, né? Mas isso teria que... Realmente, hoje eu não tenho como falar, porque a gente teria que pesquisar, né? Mas qualquer coisa é só entrar em contato lá com o Seconce, que eles dão, né, passam toda tudo para as pessoas. André, qual foi o maior problema que tu teve até hoje, algum acidente de trabalho, assim, que mais te impactou? Então, todo acidente impacta, né? E eu acho que o que impacta, todos eles impactam pelo seguinte... Porque, geralmente, a pessoa que se acidentou passou pela gente no Seconce, às vezes. Foi alguém que passou ali, ou que a gente conhece.
ou que a gente conversou, deu treinamento, a gente passava na rua, conversava, se cumprimentava, às vezes se encontrava no mercado. Então, todos eles têm um impacto, né? E eu adotei por mim, assim, nunca lembrar de coisas ruins, eu tento sempre lembrar das coisas boas, né? Que a gente conviveu com as pessoas, mas todos eles impactam, né? Eu sempre digo que mesmo que seja um acidente que quebre um braço, ele está impactando. Por quê? Porque de repente foi algo que o cara fez que não deveria ter sido feito sem ele ter analisado a situação, né? Então eu acho que é isso. Quantos por cento hoje de acidente de trabalho é pelo trabalhador não ter utilizado um IPI ou não ter feito da forma que foi orientado a fazer pelo técnico de segurança? Qual é a margem que se tem hoje desses acidentes? Tu tens isso? Então, isso é meio difícil de mensurar, né? É meio complicado de mensurar. Mas eu acredito que, às vezes, não é a falta do EPI, mas é a falta de atenção e a autoconfiança. A autoconfiança hoje, eu acho que ele tem 75% da questão do acidente, a autoconfiança. Ah, não, isso aí, ou a rapidez, que entra com mais uns 10%. Ah, não, isso aqui é rapidinho, vou fazer isso aqui rapidinho. E aquele rapidinho é que acontece o acidente grave, às vezes. A autoconfiança até no dia a dia, até Isso. acidentes de trânsito se acontecem geralmente pelo excesso de autoconfiança, né? Isso. Então, a autoconfiança, eu acho que ele seria 90% do culpado dos acidentes, nesse caso. Ah, não, isso aqui dá para fazer sem fazer isso, né? Então, mas eu já tenho tantos anos de experiência, nunca aconteceu nada, né? É isso que pode levar a um acidente grave, né? E André, te fazer uma pergunta bem legal que a gente estava conversando antes uns bastidores, tu não quis me contar a resposta, mas qual que é a segurança que eu tenho em fritar um ovo em casa, um hambúrguer? Então, a gente sempre vai avaliar o risco, né? Daí eu sempre falo assim, como é o procedimento padrão de se fritar um hambúrguer ou um ovo, né? O padrão é você pegar a frigideira, levar até o fogão, colocar um pouco de óleo, pegar o hambúrguer, colocar no óleo quente. Mas se eu não tomar o cuidado de colocar no óleo quente, se eu colocar diretamente, ele vai respingar, né? Então, se ele respingou, eu tenho uma consequência. Qual seria a consequência? A queimadura. Então, a gente tem a atividade, a gente tem o risco, tem o perigo e a consequência. Então, no momento que eu tenho a fritadura, que eu vou fritar o hambúrguer, o perigo é o óleo quente. O risco é ele respingar. E a consequência, a queimadura. E se eu vou fazer a mesma coisa com um ovo, a mesma situação. Eu vou pegar o ovo na geladeira, vou botar num pratinho, vou abrir, né? Vou botar o óleo aquecer, vou levar ele para a banha com óleo quente. Quando eu coloco no óleo quente, se eu não cuidar no momento de colocar no óleo quente, vai dar o respingo e vai dar a queimadura, que pode ser grave, né? E eu faço uma pergunta agora, o rebote, como se diz, né? E quando na sua casa os cabos de panela ficam para dentro do fogão ou para fora? Bom, eu vou começar primeiro falando como é que eu fritaria um ovo. Eu sou hiperativo, então eu não pegaria a frigideira, colocava ali, pegaria o azeite. Eu pego o azeite, pego a frigideira, já venho colocando tudo, já jogo o ovo. Então... Respingo o óleo? Já respingo o óleo, a minha mulher briga comigo porque faz uma bagunça danada. Queimou o braço já? Já, várias vezes. Isso? Então, voltando à tua pergunta, mas geralmente sim, o cabo da panela fica para fora do fogão. E qual o risco? Muito grande. Então, e aí você entra com a proteção coletiva. A orientação que a gente tem, Deus que vem de casa, né? Cabo de panela para dentro, para não bater e não virar e não ter o acidente, né? Eu sempre digo que o nosso primeiro técnico de segurança é a nossa mãe, que nos ensina que várias atividades nós temos que ter segurança ao fazer. É no momento que vai comer, a primeira vez que, em vez de dar um garfo, dá a colher. No momento que você vai caminhar, não pode fazer isso. No momento que você vai colocar o dedo na tomada, ela fala, isso é perigoso, né? Então, a educação de cultura a gente tem da segurança, a gente tem de casa, mas a gente não tem, às vezes, a profissional, né? Então, a profissional, ela vem quando a gente cai no mercado de trabalho. Em alguns países, nós temos dentro das escolas, né?
a questão da segurança, que já é aplicada. Quero fazer de novo mais um agradecimento aos nossos patrocinadores. Ecofiber, Forrotec Sistemas Construtivos, Grate Publicidade, Gypsum Drywall, Perfilar, Helva Plaque Compensados, Elétrica Zata. André, e nesses 16 anos, então, tu trabalhou somente nessas duas empresas? Nos últimos 16 anos, sim. E antes desses últimos 16 anos, quem era o André? O que o André fazia? Então, o André era um profissional que fazia várias coisas, né? Eu trabalhei em indústria de calçado, metal mecânica, supermercado, até achar algo que me fazia ter gosto, que era construção civil. Sempre estava envolvido em construção, né? A primeira vez que eu entrei no canteiro foi em 88, né? Mas depois, mas isso aqui não me serve, eu procurei outras opções, né? E aí, nos anos 90, o Rio Grande do Sul estava passando por uma baita crise, né? E aí, a gente começou a buscar novos horizontes. Dentro de todos os currículos que a gente foi enviando, a gente acabou sendo selecionado para um projeto da Cerâmica Porto Belo. Até foi interessante, porque quando eu fui avisado que eu tinha sido selecionado, foi no dia 1º de abril. Dia da mentira. Isso aí deve estar passando a perna, né? Não dei muita bola, isso aí é trote e tal. Aí a menina ligou de novo. Não, então tá, isso é real, então tá. E a gente acabou vindo para Tijucas, num projeto ali especial da Cerâmica Porto Belo, aonde no final do curso você saía como um franqueado Porto Belo Serviços, né? Que foi a minha situação, né? Então a gente fez um curso técnico todo voltado para a área de construção civil, para questão de acabamento com revestimento cerâmico, né? E no final a gente saiu como um franqueado Porto Belo Serviços. Então, dentro desse momento ali, a gente trabalhou mais um tempo com a Porto Belo, contratado, e depois a gente saiu da Porto Belo e acabou indo trabalhar na área técnica de uma empresa, numa indústria de papel, onde a gente fazia a parte de assistência técnica para equipamentos de limpeza de piso da Johnson, que tinha um braço comercial nessa empresa, e a gente dava todo o treinamento pessoal de uso de material Johnson, para limpeza e tal. E aí a gente rodava boa parte do estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina para fazer essas instalações de equipamento e treinamento das pessoas que utilizavam os equipamentos, né? Uhum. Passou o tempo, a gente voltou para a docência. Nessa época a gente já era docente no Senai Rio Grande do Sul, né? Quando tinha cursos especiais. No final lá de 2003, início de 2004, eu fui para a escola Colégio Calábria, um colégio na zona sul de Porto Alegre, que atende pessoas menos favorecidas, dando cursos de qualificação profissional. Lá eu fiquei um tempo e depois de lá eu acabei vindo para Blumenau, né? Aí acabei trabalhando um tempo numa distribuidora de material elétrico e depois a gente acabou indo para o sistema Fiesc, né? E agora, por isso eu tenho 18 anos de Fiesc e 16 de unidade Senai, né? E aí, com o tempo, a gente acabou indo também para o Seconce, né? Também num projeto entre Seconce e Senai, que era o projeto da Votorantim, né? Acho que era Mão Dadas, algo assim, aonde a gente desenvolveu o conhecimento que a gente tinha de área de construção civil, já trouxe a segurança do trabalho. E nesse ano que eu fui contratado ao Seconce, o meu trabalho também era passar dentro das empresas, dando palestra, treinamento, visita à empresa, orientando, né? E de 2008 para cá, a gente tem passado boa parte das nossas grandes obras aqui, a gente passa, né? Pelo menos uma vez no ano, a gente passa dentro delas. Tem outras que a gente está todo mês ali, quinzenal, então conversando com as pessoas, dando treinamentos semanais no Seconce, né? Junto aos trabalhadores. Esse ano a gente deve estar batendo 25 mil trabalhadores capacitados no Seconce nesses 16 anos. Pela minha pessoa, né? Quantas pessoas? Em torno de 25 mil. 25 mil pessoas passaram na tua mão. Porque a média nossa é treinar ao ano, né? Pelos números que a gente tem lá, a gente tem na média de 1.500 a 1.700 trabalhadores ano. Então, 16 anos dá em torno de 25 mil pessoas. Por isso tu é conhecido como Professor André. Por isso aí. André, deixa eu te fazer uma pergunta bem legal. O nosso podcast ele é voltado para a área de tecnologia da construção, né? Uhum. O que um técnico de segurança hoje tem de tecnologia para mostrar aqui para a gente hoje no programa?
principalmente voltado para essa área de construção a seco, hoje, que a gente fala de wood frame, light steel frame. Bom, até estava conversando, agora tem um andaime, que é tipo nossas PTAs, que o cara sobe e desce por um andaime. Ele eu vi na internet isso. É um Isso. andaimezinho, ele é elétrico. Isso. Ele é homologado, ele pode usar? Olha, teríamos que só olhar isso o fabricante, ter um engenheiro responsável, com certeza, né? Isso é bom pedir uma ficha técnica antes de comprar e falar com um técnico de segurança que... Geralmente o engenheiro mecânico vai ter que analisar, né? Porque vai ter NR12, né? Depois o engenheiro de segurança, o técnico, todo mundo junto, né? É uma situação legal. Hoje a gente tem as pernas mecânicas, né? Que o trabalhador coloca, ele não precisa ter andaime. Eu tenho alguns funcionários que utilizam. Dentro da questão de EPI, quando vai trabalhar na sacada, o trava-queda retrátil, né? Que, meu Deus, é mão na roda, não precisa... Você trabalha livre e solto, como se diz, né? Mas esse trava-queda as pessoas têm que botar na cintura e travar. Não adianta só botar aqui e não travar em lugar nenhum, né, André? Bem isso. O trava-queda retrátil, ele vai no cinto, ele fica no ponto de ancoragem e ele tem fitas até 6 metros. Então, ele te dá uma possibilidade de você ter um ângulo de trabalho, né? Que você consegue trabalhar. Eu tenho uma pergunta importante. Porque acontece comigo também, né? Eu sou da Forrotec. Eu estou prestando serviço por uma construtora, um trabalho. De quem é a responsabilidade de fazer esse ponto de ancoragem? É do prestador de serviço, do terceirizado ou da obra? Então, o ponto de ancoragem ele tem que ser, né, avaliado. Então, o ponto de ancoragem, quando eu vou instalar um ponto de ancoragem, ele tem que estar no projeto estrutural ou tem um projeto do engenheiro de segurança com o cálculo, né? E conforme o seu modelo do ponto de ancoragem, ainda eu tenho que fazer o teste de arrancamento, que ele tem que aguentar 1.500 kg a força, né? Então, ele vai ter que constar no projeto do prédio onde ele vai ser instalado. Mas quem vai instalar, né? Pode ser pedido que você instale, mas desde que tenha o projeto, certo? Mas o certo é ter um acordo entre o prestador e o contratante, entre as partes, para que dê o certo. Porque eu também não posso chegar e furar qualquer viga, qualquer teto. Porque hoje, uma das tecnologias que nós temos nas nossas obras aqui em Blumenau, que é a laje protendida, eu tenho que ter todo um cuidado em furar a laje para não estourar o cabo da proteção. Senão o prejuízo ainda é maior ainda, né? Então, tem que ser entre partes e eu tenho que saber o projeto estrutural, onde é que eu posso realmente colocar, ver qual o engenheiro, qual o melhor tipo de ponto que tu vai fazer. Eu tenho alguns casos em obras que eles estão fazendo, já deixando na laje os pontos nas sacadas. Aí o trabalhador chega, coloca o seu talabarte ali e trabalha com segurança. Não precisa mais puxar corda, né? Ou tu fecha a sacada com todo o gradil, né? Então, tem várias E é sempre sortes. importante fazer essa ancoragem e chamar um técnico de segurança para fazer a conferência, né? Isso. E o encarregado da empresa, né? Ou o mais experiente, ele vai fazer o quê? A avaliação de risco e dar permissão de trabalho para que o trabalhador faça, que tem que ter a documentação, né? Qualquer trabalho em altura eu tenho que ter ou o procedimento padrão, igual eu tenho que dar permissão de trabalho, né? Que a NR35 preconiza, né? Sim. O andaime, ele é utilizado acima de que altura? Até que altura que eu sou obrigado a utilizar andaime? Até quando que eu posso utilizar uma escada, André? Então, o andaime, hoje a plataforma de trabalho para alguns trabalhos é o andaime. Não dá para fazer mais de madeira. Nós temos o nosso chefe de fiscalização do Ministério do Trabalho, o Eduardo, ele prefere que seja o andaime. Hoje a gente tem vários tamanhos de andaime, de 60 centímetros até 1,60 m com guarda-corpo, né? Ele orienta que seja esse modelo. Então, mas eu também tenho os andaimes para áreas mais extensas, lojas e coisas. Então, ali vai depender do projeto. Se tem um projeto, né, do engenheiro, eu posso usar, eu acredito, mais de 6 metros, né? Mas desde que ele seja ancorado, tenha toda a ancoragem dele. Mas vai depender do projeto do engenheiro mecânico, porque ele vai dimensionar as cargas, a tensão que ele vai fazer, para que não haja queda do trabalhador nem de materiais. Então o andaime ele tem que estar homologado, né? Isso e projeto. E a pessoa que monta, nós temos a NBR 6494, que fala
que montagem de andaime deverá ser executada por trabalhadores qualificados, onde ele passa por um curso de montagem de andaimes para executar a atividade de montagem de andaime e depois vem a pessoa que vai liberar um andaime. Agora, uma pergunta importante, André, porque assim como eu, grande parte do nosso público tem funcionários. Quando tu dá todo o equipamento de IPI, todo o treinamento, e o funcionário não utiliza, ele não faz o que tem que fazer, mesmo o empregador pedindo, o que a gente tem que fazer? O que acontece? Como agir com essas situações? Então, entra a penalização, né? É até complicado falar em penalização, mas existe a penalização. A empresa, ela fornece, está lá na NR6 que ela tem que exigir o uso, né? Mas, em compensação, o trabalhador também deverá utilizá-lo de acordo com o que a empresa falou e para os fins adequados. A empresa é penalizada por multa se chega à fiscalização, certo? E o trabalhador, como é que ele é penalizado? Advertência verbal, suspensão e até mesmo desligamento por justa causa. E o desligamento por justa causa, se ser um risco iminente, ele pode ser direto, sem, né, nem precisar dar suspensão e nem advertência. Pode ser direto. O não uso de IPI, ele pode caracterizar demissão por justa causa? Justa causa. Tem um artigo na CLT. Eu não sabia disso, eu achei que tinha que primeiro dar uma advertência, depois outra advertência e assim por diante. Porque assim, às vezes ele vai estar, vou dar um exemplo, você está com o seu trabalhador na 18ª laje, ele está na sacada sem cinto, sem nada e com metade do corpo para fora da obra. Ele se colocou em risco iminente, ele não utilizou os seus equipamentos de proteção, retirou os de coletivo e não botou o individual. Ele se expôs ao iminente. E ele tem toda a regra, ele assinou a permissão de trabalho, toda a documentação. Ali é justa causa direta. Legal. Se a empresa quiser fazer, né? Mas a empresa tem que estar... pautada. Geralmente, né? Uma foto. Fotos, né? Às vezes faz um vídeo. O que acontece hoje... Mas isso só quando existe risco iminente ou o simples fato de ele não utilizar um capacete? Pela falta de capacete, ele pode ser advertido. Não dispensado por justa causa. Ainda até sendo radical poderia, né? Se é um local que está a sinalização que tem que andar com capacete, se a gente quiser partir para a radicalização, poderia. Entendi. Entendeu? Então, existe a radicalização. Às vezes a empresa dá uma advertência verbal, dá uma advertência escrita, para não ter que tomar uma atitude mais drástica. O ideal é implantar essa cultura dentro da empresa para que todos utilizem os IPIs, né, André? É bem isso. Por quê? O que acontece? Mas aqui é forro, eu vou bater a cabeça em cima e tal. Não, gente. Mas você vai sair do ambiente, você vai pegar o corredor, você já está exposto ao risco que pode cair alguma coisa. Então, já se acostuma, tem jugular. Depois que você acostumou, você não vai querer. Você acostumou a usar o boné, mas o boné não tira, né? Mas é que é cultural, né? O boné não quer tirar, mas o capacete tira. É que isso é cultural. Se a gente voltar, vamos lá, 15 anos atrás, qual obra que tu ia que as pessoas usavam capacete? Aqui as nossas estavam já acostumadas, né? Mas eu falo em 88, quando entrei no canteiro de obra. Em 88, o capacete às vezes era o chapéu, era um boné. Tinha pessoas que nem sabiam o que era um capacete, né? Sapatão era raro, assim, mas o EPI mais antigo de todos a gente usava, que era 7 léguas, né? Que era a galocha, né? Mas o restante era mais à vontade, né? Mas hoje a gente tem aí, né? Tem aquela discussão assim, por que a gente não pode trabalhar de bermuda? Né? Eu acho que você deve enfrentar essa situação, né? Muito. Por quê? Porque a NR6 diz que vestimenta de trabalho é calça e camiseta, certo? Se a lei fala que é calça e camiseta, se eu estou de bermuda, eu estou de forma irregular. Então, não é... A empresa às vezes quer ser boa, até pode usar, mas não. Mas a lei, se chegar à fiscalização, a empresa vai ser penalizada porque ele está em desacordo com a normativa. E a empresa, ela é penalizada ou ela é advertida, André? Como funciona? Geralmente ela é penalizada. Penalizada? Penalizada. Vai ter que pagar uma multa? Vai ter que pagar uma multa, né? Ela vai ser autuada, né? Depois vem a multa ali. Então, eu sempre digo que a penalização existe para a empresa e existe para o trabalhador. A empresa paga por
dinheiro, né? Paga com valores. E o trabalhador, a penalização é até mesmo ser desligado por justa causa, né? E tem justa causa direta mesmo, não tem, né, meio termo. Tem empresas que são bem radicais, não estou falando no setor de construção, mas em outros setores, né? Pegou sem o equipamento, não entra mais. Mas na área da indústria, eu acredito, né? Tem empresas que a gente vai prestar serviço às vezes, se tu fizer um erro, algo errado, às vezes tu nunca mais pode prestar serviço dentro dessas empresas. A Forrotec, a gente presta serviços, né, para prédios residenciais, grandes construtoras, e a gente presta em obras industriais, onde lá eles têm sim essa cultura de não aceitar o funcionário chegou, tá andando sem capacete, eles tiram da obra. Não entra mais na obra. E não é só naquela obra. Por exemplo, se é um grupo maior, eu vou citar como exemplo o WEG. Esse trabalhador ele não entra em nenhuma obra da WEG e nunca mais. Isso mesmo. Tem essa questão aí. E o trabalhador acha, mas só caso de um capacete. Sim, caso de um capacete. Então, quando a gente... Por que a gente fala muito no nosso treinamento do Seconce? O EPI foi feito para ser utilizado, então use. Mas incomoda? Eu sempre pergunto, é melhor você ir em casa com dor ou usando o EPI? Né? Porque assim, a empresa não quer que ocorra um acidente. Mas se ocorre um acidente, no dia seguinte eu tenho que ter outra pessoa no lugar daquele trabalhador. A empresa não pode parar. Quantas pessoas dependem de uma empresa, né? Então, o trabalhador sempre ele vai ser substituível. Se acidentou, perdemos um trabalhador, mas temos que recolocar outro no lugar, né? Então, aí quem é que vai ficar sentindo a dor? A pessoa que se acidentou. Então, a gente tem que evitar o máximo de acidentes, né? Então, o acidente é algo que a gente tem que pensar em zero. Mas acidente é algo que não nos avisa. Sim, não é algo que nos avisa, mas a gente pode tentar prever o que pode acontecer, né? E, André, antes tu fez uma pergunta para mim aqui nos bastidores e eu esqueci sobre como é que era, onde que ocorre o risco iminente, como é que era a pergunta? Pois é, o que é um risco iminente, né? Eu sempre cito alguns exemplos assim. Quando você sai da sua casa, você já atravessa a rua diretamente ou olha para os lados? Olha para os lados. Por quê? Porque eu tenho medo de ser atropelado. Porque você tem um risco iminente à sua frente. Sim. A mesma coisa na empresa. Eu analiso o que pode ser um risco iminente para a minha pessoa, o que pode ocasionar. E aí eu vou fazer o quê? A prevenção. Eu sempre digo que prevenção não é ser negativo. Prevenção é prever que você não vai se acidentar. Eu chego, analiso o local e penso o que pode dar errado. No momento que eu penso que algo que pode dar errado, eu vou começar a fazer a minha prevenção. E quando eu começo a fazer a minha prevenção, já estou fazendo segurança. E segurança a gente faz todos os dias. Ao sair de casa, embarcar no carro, ligar o carro. Primeiro a gente às vezes dá uma olhada no pneu, tá careca. Então já sabe que pode ter um risco se estiver chovendo, né? Pega o carro, mas barulho estranho no freio. Tem que ter mais cuidado. E você vai guiando, né? O pastor parou na rua, olha para os dois lados para passar, né, o cruzamento. E assim a gente vai o dia todo. Tem pessoas desatentas que vêm e cortam a gente, mas tudo bem, ou bate no carro, mas a gente vai fazendo a nossa segurança. Por quê? Porque o carro, não estou dando um exemplo aqui, é o seu meio de transporte, né? Que pode ocasionar um acidente grave também. E você tem que fazer a sua segurança. Então, a gente faz segurança de noite, Deus que acorda até eu dormir, a gente está fazendo segurança, né? E agora me diz, como é que é o André em casa, com a esposa, com os filhos? Quando a mulher tá lá fazendo comida, o cabo da frigideira tá para fora, diz, bota esse cabo para dentro. Como é que é o André em casa? Mais ou menos assim. Porque eu sou um cara que saio cedo de casa e volto tarde, né? Então, geralmente, eu saio de casa antes das 7 e volto depois das 10. Então, mas geralmente eu que mexo assim na cozinha, mas a gente tem todo esse cuidado. Até mesmo porque a gente tem filhos pequenos, né? Uhum. Eu tenho um menino de 9 anos, né? E a gente tem todo esse cuidado aí. E a gente já veio com essa cultura, né? De cabos. Vamos usar uma panela de pressão, o cuidado que tem que ter, que está tudo certo. A minha filha, eu já tenho mais de 20 anos também, então a gente já trouxe essa cultura de cabos, né? E também de segurança, né? Acaba praticando isso em casa também. Praticando, né? Então, todos acabam praticando, né?
e depois a gente também leva para o nosso serviço, né? Então, a gente chega num momento que, um exemplo, a minha esposa na empresa que ela trabalha, ela faz parte da CIPA, né? A minha filha estava trabalhando em outra empresa, ela fazia parte da CIPA. Então, a família está envolvida assim, né? Então, e o meu filho faz parte de coisas de segurança na escola. Então, a gente acaba envolvido, né? Então, nessa parte assim. Faz parte do dia a dia. Mas dizer que a gente não pode cometer um erro, isso é meio insano, né? A gente são seres humanos e a gente pode cometer erros, né? A gente pode estar num dia que não está tão legal, a gente está com a cabeça um pouco no mundo da lua. Às vezes uma coisa que tu faz todo dia, naquele dia tu acaba não percebendo e onde acaba acontecendo algum acidente. Isso, né? Então, isso pode acontecer com qualquer um de nós, né? Eu sempre digo, o acidente não escolhe pessoas, né? Não escolhe trabalhador, não escolhe se é pobre ou rico, o acidente acontece com todos, né? Então, a gente sempre com essa orientação. Tentar fazer o mais seguro possível. Na questão, lavar a louça. Garfo para cima não pode. Faca não pode ficar. Tem que ficar tudo ao contrário. Coloca. Não pode. Tem que cuidar. Por quê? Às vezes daí tu vai pegar um copo lá no escorredor, taca a faca, né? Então, esses cuidados, pequenos cuidados que a gente tenta levar em casa sempre. E isso não é toque, é segurança, né? Segurança. Não é toque. Porque as facas de ponta, se você deixa no escorredor para cima, qual a chance de você sofrer um corte? Grande. Mais de 90%. Quando você deixa ao contrário, risco zero, não digo zero, mas 99% de não acontecer. Então, isso não é toque, é realmente segurança. Segurança doméstica. E já que você tocou na questão doméstica, nós temos assim, hoje eu adotei dentro do nosso treinamento de segurança no Seconce, eu tenho um vídeo que mostra como é que as nossas esposas, mulheres da nossa vida, esposa, mãe, filha, sobrinha, se comportam às vezes dentro de casa. Eu tenho um vídeo de 2 minutos que mostra vários acidentes domésticos, queda de banquinho, queda de escada dentro de casa, que é muito perigoso. Coisas simples do dia a dia que acontecem dentro de casa. Dentro de casa. Falando nisso, André, e tu passa esses conteúdos no teu canal, nas redes sociais, no teu Instagram? Então, eu era meio fora da rede social. Como o meu Instagram ele é bem novinho assim, foi em novembro que eu acabei criando lá, que eu tive alguns alunos que, professor, cria um Instagram aí pra gente trocar ideia. E a gente vai colocando, né? Ainda tem assim uma questão de fazer vídeos, né? A gente está aprendendo ainda também. Mas tu já está fazendo? Alguns sim. Então deixa tuas redes sociais aqui pro pessoal que quiser te conhecer, conhecer teu trabalho. Então é @professor.andré.r.melo. Né? Eu quero fazer mais um agradecimento aos nossos patrocinadores. Ecofiber, Forrotec Sistemas Construtivos, Grate Publicidade, Gibson Drywall, Perfilar, Helva Plaque e Elétrica Zata. Quero te agradecer, André, pelo bate-papo, por trazer um pouco de informação para a gente sobre segurança do trabalho, o quanto isso é importante para todas as empresas, para todas as pessoas, né? Queria que tu deixasse aqui para finalizar uma mensagem para essas pessoas sobre segurança de trabalho. Então, gente, eu sempre falo assim, pense no amanhã. Eu quero chegar em casa, ver a minha esposa, minha filha e meu filho, né? Então, para isso que eu consiga fazer isso e ter essa felicidade de todo dia fazer isso, eu tenho que planejar as minhas ações. Planejando as minhas ações, o risco de sofrer um acidente de trabalho é mínimo. E pensar sempre na minha segurança. Tem muitas pessoas que dependem de você. E segurança é importante por causa disso. A vida é uma só, né? Só uma. Não sei, não conheci ninguém que foi pro outro lado e voltou para contar. Falam que o gato tem 7 vidas, né? Pois é. Mas a gente não é gato, não né? Não é. A gente não somos gato. Então, pense nas suas ações. Reflita como você vai fazer para não colocar em risco a sua vida e a vida de outras pessoas. Pessoal, esse é o André Ricardo de Melo, técnico de segurança e professor. Hoje a gente finaliza mais um podcast. Espero que a gente tenha conseguido levar um conhecimento legal para vocês.
Até o próximo. Fala, Cleiton! Foi bom, André? Show de bola.